Olá novamente, alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos continuar tratando a respeito das fontes energéticas, né? Na aula passada nós falamos a respeito do carvão mineral, toda a sua produção, né? Hoje a gente vai falar do petróleo e do gás natural, tá? Da mesma forma que é formado, né, composto o gás, não, o gás natural, o petróleo, também composto também o carvão mineral, tá ok? Então, o petróleo ele é formado também pela decomposição anaeróbica de materiais orgânicos em ambiente marinho, né? Seja ambiente marinho ou seja ambiente continental, tá? Então, segue o mesmo processo aí da formação do carvão mineral, tá? Os restos de animais e vegetais microscópicos, né, que nós chamamos de plâncton, né, que vivem na superfície se depositam com a lama e a areia no fundo do mar, né, são compactados aí, né, e pressionados, formando esse tipo de combustível fóssil. Né? Mares interiores, baías fechadas e golfos são os ambientes mais propícios à formação de petróleo. Tá? O Golfo Pérsico, o Golfo de Guiné, o Golfo do México, por exemplo, abriga imensas reservas de petróleo. Né? Golfo Pérsico na Arábia Saudita, Guiné na Guiné-Bissau, né? E o do Golfo do México na região do Caribe, tá ok? Apesar da sua origem marinha, imensas reservas petrolíferas localizam também no interior dos continentes, como eu havia dito para vocês, né? Um exemplo disso é o caso da Rússia. Então, isso acontece porque o petróleo ele migra através de fissuras, né, das rochas permeáveis até encontrar uma barreira relativa impermeável. Então, ele vai migrando, ele vai percorrendo grandes distâncias, seja na área continental, seja na área marítima, tá? A rocha geradora, na qual o petróleo aí se formou, ela pode estar a centenas de quilômetros da rocha armazenadora, tá? Por isso que às vezes as perfurações elas dependem, né, relativas de um ambiente para outro, tá? Além disso, muitas áreas originalmente marinhas foram soerguidas por processos tectônicos, né, de movimentação de placas tectônicas. Em algumas regiões, como por exemplo o Oriente Médio, a maior parte do petróleo eles encontram em reservas rasas, em locais mais rasos, né? Isto é, próximos à superfície. Entretanto, aí, grande parte das reservas mundiais elas estão alojadas nos fundos dos oceanos. Inclusive, as reservas aqui do nosso país, né, do Brasil, são área de reservas em plataformas, né, marítimas. Né? Então, nós extraímos aqui no Brasil o nosso petróleo por meio do oceano. Tá? Então, a tecnologia de extração do petróleo no subsolo oceânico, né, representa pouco mais de 25% da produção no mundo e 68% da produção aqui no Brasil. Ou seja, aqui no Brasil chega a aproximadamente 70%, né, da extração de petróleo são nos oceanos. Tá? A Arábia Saudita e a Rússia são os maiores produtores mundiais de petróleo, seguidos aí pelos Estados Unidos, né, Irã e China. Em 2013, pessoal, o Brasil ele ocupava a 14ª posição no ranking dos maiores produtores de petróleo, segundo dados aí da Agência Nacional de Petróleo, tá certo? Outro detalhe importante que nós precisamos observar, né, é que a economia nos Estados Unidos, por exemplo, ela é determinada, né, e assentada no consumo intensivo desse tipo de fonte de energia. Assim, o controle sobre as fontes e estratégias de petróleo é essencial para os Estados Unidos, né? Que centra suas ações externas, principalmente na região do Golfo Pérsico, né? Maior produtor e um dos maiores, onde se concentram os países que mais produzem esse tipo de combustível fóssil, tá? Detentor aí de cerca de 2/3 das reservas mundiais de petróleo, ou seja, praticamente 80%, 70% do petróleo do mundo, né? Então, aqui vocês observam, né, no mapa os fluxos mundiais de petróleo, né, observa o Oriente Médio aí com sua representatividade bem maior, né, em termos também de exportação, tá? Dali sai para o resto do mundo, para a Europa, né, inclusive para os Estados Unidos e até mesmo para o Brasil, tá? Bom, com relação ao gás natural, é um hidrocarboneto, né, também um hidrocarboneto, ocorre frequentemente na natureza e está associado ao petróleo. Por ser menos denso, o gás ele ocupa, em geral, a parte superior dos depósitos petrolíferos, ou seja, onde tem uma reserva de petróleo, consequentemente terá uma reserva de gás natural. Tá? Os dois estão diretamente associados. Quando o petróleo migra através das rochas, ocorrem poços secos, nos quais há apenas gás natural. Então, locais onde há
presença do petróleo, ou o petróleo percorreu grandes distâncias ali, fica o gás natural, tá bom? Então, é uma forma derivada de obtenção através do petróleo. Existem ainda as reservas de gás não convencionais, como é o caso do gás de folhelo, também conhecido como gás de xisto, né? Que é um gás que é produzido e não natural, tá certo? Logo abaixo aqui, pessoal, nós temos também uma tabela, né? Observar aqui a tabela da produção, exportação e importação de petróleo, né? As maiores exportações líquidas e as maiores importações líquidas. A Arábia domina, né, esse mercado aí de exportação, e os Estados Unidos domina essa questão da compra, né, porque é um dos países que mais consome esse tipo de riqueza aí de combustível fóssil, né? E aí nós temos a Arábia Saudita, Rússia, os maiores exportadores. Arábia Saudita, Rússia, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Nigéria, Kuwait, Canadá, Venezuela, Angola, México e os outros países reunidos, né? Os que mais importam, mais compram, né? Nós temos os Estados Unidos, em segundo lugar a China, depois Índia, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Itália, Espanha, França, Holanda e o restante dos outros países, tá? Uma planilha demonstrativa aí para nós conhecermos, né, quais são os maiores exportadores e os maiores compradores na realidade, né? Então, para vocês conhecerem um pouquinho aí da realidade de cada país com relação a esse produto, né? Então, vamos lá, pessoal. A Arábia Saudita, o maior produtor de petróleo, responde aí a cerca de aproximadamente 13% do total mundial produzido, né? E os Estados Unidos é o principal importador, né? Apesar de produzirem 12,1% do total mundial, tá? Mas precisam importar grande parte devido ao seu consumo, né? O consumo de gás também ele tem crescido de forma acelerada aí nas últimas décadas, né? Em razão do aumento da demanda, as reservas de gás natural do mundo estão na mira das transnacionais que operam nesse fator por causa da lucratividade. A região do Mar Cáspio, aí na Ásia Central, além de campos de petróleo, existem reservas de gás natural muito promissoras. Grande parte aí dessas reservas de petróleo encontra-se no território do Cazaquistão e a maior parte do gás está no território do Turcomenistão, então, da Ásia Central aí, tá ok? Continente asiático. Os dois países apontam seu futuro econômico na produção e exportação do gás natural, né? Além de atraírem volumosos investimentos das transnacionais nesse setor. Então, o maior problema reside assim na logística, ou seja, no transporte desses recursos, né? Pois as reservas do Mar Cáspio estão distantes das saídas oceânicas, tá? Está em pontos que não são estratégicos. A maior parte aí dos dutos que atravessa, por exemplo, o território da Rússia, né? Contudo, esses dutos eles não têm a capacidade para escoar, né, as quantidades cada vez maiores de petróleo e também de gás natural que vem sendo extraído nessa região do Mar Cáspio. Por isso, a região é alvo de ambiciosos projetos aí, principalmente na construção de oleodutos, tá? Para o transporte aí dessa riqueza, né, de combustível fóssil, tá ok? Pessoal, então é isso a respeito do gás natural, né, e do petróleo. Na próxima aula nós falaremos a respeito da geração de energia aqui, por meio da geração de eletricidade por meio da energia nuclear e também da energia hidráulica, tá ok? Lembrando a vocês que eu estou aqui à disposição de forma online, né, para atendê-los aí, via WhatsApp, tá? Conto com a presença e a participação de todos vocês. Forte abraço e até a próxima.